Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Lucas 21, 31, está escrito assim. Jesus falando, hein? Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ler mais uma vez. Vou repetir as palavras que Jesus disse. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Agora eu leio mais uma vez e vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repetir em seguida. Vamos lá. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Quem crê na palavra que o Senhor Jesus disse? Você crê? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra do Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, levante os olhos e comece a dizer: glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai por tua conta. Vai aplaudindo e vai dizendo: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio ou acompanhando pela internet, comece a dar glória a Deus também. Glorifique a Deus agora. Vamos levantar este louvor até o trono do Altíssimo. Oh glória! Do fundo do teu ventre, diga glória, 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 glória a Deus. Oh glória! Isso, vai glorificando. Pai querido, o teu povo te exalta, o teu povo te glorifica. E este povo faz isso porque te ama, porque sabe que só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Pai querido, todo este povo quer ouvir a tua voz, todo este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora e tome com teu espírito a boca do pregador. Tome o lugar do mensageiro agora e fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Remove todo obstáculo. Tudo que se opõe à pregação da tua palavra, arranca agora. E envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, igreja. Jesus Cristo, na última semana de vida, e eu posso dizer para você, até menos, faltando talvez 3 dias para ele ser morto, Jesus Cristo, vendo que os discípulos estavam admirados com a formosura e grandiosidade do templo de Jerusalém, disse a eles que tudo aquilo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Esta profecia que Jesus fez sobre o templo de Jerusalém parecia impossível de se cumprir, porque as pedras do templo pesavam de 2 a 5 toneladas. Tinham 1,5 metro de comprimento por 1 de altura, mais ou menos por 1 metro de largura. Eram pedras pesadas demais. Não era uma pedrinha, não era um tijolo, não era um bloquinho, não era um paralelepípedo. Era uma pedra muito pesada. A mais leve pesava 2 toneladas, a mais leve. Tinha pedras ali de 50 toneladas. Recentemente, escavadores, arqueólogos em Jerusalém, encontraram nas ruínas do templo uma pedra que de tão grande, eles puderam apenas
imaginar o peso. 470 toneladas. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, imagina. Isso é sólido. Isso é muito sólido. Mas a profecia se cumpriu no ano 70 dessa era. General Tito cercou Jerusalém. Os rebeldes estavam no interior das muralhas. E o cerco romano durou muitos dias, mas os hebreus não se rendiam. As tropas romanas já estavam até desanimando, quando alguém disse: esses judeus são estranhos demais. Além de pararem de trabalhar de 6 em 6 dias, eles têm o costume de guardar seus tesouros nos alicerces de suas casas. E no próprio templo de Jerusalém, no alicerce do templo, tem muito ouro, tem muita riqueza. E esse boato, no meio das tropas romanas, provocou a ambição, a ganância dos soldados, porque eram mercenários, e eles tinham parte no botim de guerra. Eles avançaram impiedosamente sobre Jerusalém e reviraram todas as pedras, por mais pesadas que fossem. E não ficou pedra sobre pedra. Os discípulos de Jesus ouviram uma quantidade grande de previsões para o futuro. Previsões verdadeiras. Pela queda de Jerusalém, que parecia impossível, pela destruição total do templo, que também parecia impossível, a gente sabe que Jesus Cristo não blefou. E tudo que ele disse que iria acontecer com os discípulos se cumpriu também fielmente. Aquela perseguição em Jerusalém, em Israel. Jesus previu que eles seriam levados para os membros do Sinédrio, que eles seriam açoitados, torturados, alguns deles até seriam mortos. Tudo que Jesus previu a respeito daquela época aconteceu. Mas Jesus não se limitou a fazer previsões só para aquela geração. Ele profetizou até o dia do juízo final. As profecias do Senhor Jesus atravessaram os séculos e foram até o fim. E o que é interessante é que tudo que ele falou e que era previsto para épocas anteriores à nossa, tudo se cumpriu infalivelmente. Agora, muitas dessas predições do Senhor Jesus estão aguardando o cumprimento, porque ele profetizou muito, ele falou muito. E o maior interesse que os discípulos tinham era, assim como o nosso, a respeito do fim do mundo, a respeito do fim de todas as coisas. E como o fim ainda não chegou, nós temos as profecias vivas do Senhor Jesus, que falam conosco nos dias de hoje. E quando a gente começa a ver essas profecias de Jesus Cristo, a impressão que nós temos é que nós estamos lendo um jornal que foi impresso hoje, ou que estamos ouvindo no rádio uma notícia que saiu hoje. É algo tão impressionante que Jesus previu, e se a gente agora trouxer à memória o que ele falou, e se a gente examinar um pouquinho, nós vamos ver que, de fato, a época predita por Jesus, uma das épocas, é justamente essa que nós estamos vivendo. Eu vou passear com você um pouquinho nas profecias, citando alguns textos, para ver se você consegue ver este momento na boca do Senhor Jesus, predito há quase 2000 anos. Eu vou ler em Mateus capítulo 24, versículo 6, e gostaria que você fosse acompanhando sempre, para confirmar, para ver que, de fato, isso está aqui. Há quase 2 milênios,
E, no entanto, é notícia super atual. Olha só, Mateus 24, versículo 6. Jesus falou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Jesus disse que perto do fim aconteceriam na terra muitas guerras e conflitos. Nós tivemos, nesses últimos 100 anos, mais guerras, inclusive 2 mundiais. Tivemos mais guerras do que todos os conflitos que já aconteceram na Terra desde que o mundo existe. Nos últimos 100 anos, parece que a humanidade resolveu agir pela força das armas. Nação contra nação e reino contra reino. E rumores de guerra o tempo todo. E Jesus profetizando disse assim: e haverá fomes. Quem é que ignora isso? Que há fome no Brasil, que há fome na África, que há fome no Oriente, que há fome na Índia, que há fome na Europa, que há fome na América, que há fome no Japão. Mesmo as nações mais ricas têm os seus miseráveis, moradores de rua, gente dependendo de um prato de sopa de caridade. O problema da fome não foi resolvido. O Brasil e o mundo bate recordes e recordes de produção de alimentos. Mas o povo continua morrendo simplesmente por falta de comida. E Jesus profetizou: e pestes. Quem é que não sabe? Eu só estou lembrando. AIDS, antavírus e doenças que vão surgir ainda nos seres humanos. Os vírus estão se transformando a cada dia, se tornam resistentes aos antibióticos, provocam mutações nos vírus, e os vírus se tornam mais fortes e novas pestes vão surgindo, e não só nos seres humanos, também nos animais, pestes. Quem poderia imaginar que as vacas ficariam loucas, que haveria o mal da vaca louca? Quem podia imaginar isso? E por que deu a peste da vaca louca, que faz com que rebanhos sejam sacrificados e cremados para não contaminarem outros rebanhos? Como que surgiu o mal da vaca louca? Porque os homens que criam gado, ao invés de permitir que o gado se alimente com aquilo que Deus criou, com a erva do campo, com o capim, os homens criaram rações e nessas rações começaram a misturar carne bovina, restos de frigoríficos. E as vacas foram comendo essas rações que continham proteínas animal e desenvolveram doenças no cérebro. Quem diria que os frangos, as galinhas, e nós temos um carinho muito grande pelas galinhas. Jesus fez uma comparação, ele se comparou a uma galinha amorosa que quer abrigar os pintinhos debaixo das asas. Mas quem diria que as galinhas iriam pegar gripe? Não é? E milhões de galinhas no mundo inteiro sacrificadas, cremadas, para que a gripe do frango não se espalhasse. Testes, não apenas nos animais, mas também nas lavouras. O Brasil estava todo feliz. Nos tornamos o segundo maior produtor de soja do mundo. Logo vamos passar os Estados Unidos. Aí de repente, do nada, surge uma peste na nossa soja. Uma ferrugem, uma doença que já está reduzindo a nossa safra de soja. E os Estados Unidos também, com pragas nas suas lavouras, na soja.
As laranjas do Brasil que estavam conquistando o mundo também ficaram doentes. Pestes. Toda a natureza sofrendo com pestes. Pestes de todos os tipos. E Jesus citou aqui ainda no versículo 7. E terremotos em vários lugares. Terremotos em todas as partes. Esses terremotos estão acontecendo com uma velocidade tão grande que terremotos pequenos a mídia nem noticia mais. Só vira notícia terremoto que mata muita gente. Mas esses terremotos em vários lugares, eles se multiplicam de uma tal maneira nos dias de hoje, que a gente até esquece de grandes terremotos recentes. Quem é que se lembra, por exemplo, no final de 2003, portanto muito perto ainda, o terremoto que teve no Irã, na cidade de Van, que matou 40 mil pessoas. Quem é que lembra disso? Um terremoto dessa magnitude que mata de uma vez 40 mil pessoas no Irã, aconteceu no final de 2003 e ninguém se lembra mais. Por quê? Porque outros terremotos vieram. E Jesus disse terremotos em vários lugares, terremotos em toda parte. Coisas horríveis acontecendo e a humanidade assistindo tudo isso. Jesus Cristo falou sobre essas calamidades, sobre esses acontecimentos. Mas uma pesquisa que foi feita por cientistas americanos a respeito desses acidentes da natureza, esses trágicos acidentes da natureza, terremotos, maremotos, tufões, geadas, avalanches, ciclones, enchentes, secas, disse o cientista que na década inteira de 60 ocorreram 100 acidentes trágicos na natureza. Na década de 60. Mas que na década atual, em apenas um ano, aconteceram 500 acidentes na natureza. Coisas espantosas ocorrendo com o planeta Terra no mundo todo. Daqui de Mateus eu quero ir com você em Lucas, onde também estão registradas as profecias do Senhor Jesus, no capítulo 21, versículo 11. Eu quero ler a parte B. Quando nós falamos parte B, é a parte final do versículo. Em qualquer lugar do mundo que você estiver e falar assim, Lucas capítulo 21, versículo 11b, todo mundo sabe que é a parte final do versículo. As profecias de Jesus também disseram. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Coisas espantosas ocorrendo. Nunca a humanidade assistiu a tantos fenômenos no espaço. E desde que o Sol é estudado, desde que os cientistas passaram a estudar o Sol para compreender essa fonte de energia, eles ficaram abismados. Porque nos últimos anos passaram a acontecer no Sol explosões solares nunca antes vistas, desde que o Sol é estudado. E essas explosões solares interferem com os satélites que o homem colocou no espaço, interferem com a navegação espacial, interferem com as comunicações aqui na Terra, porque essa radiação, essas explosões solares têm afetado todo o sistema solar e especialmente o nosso planeta. Isso tudo tem acontecido agora. Ainda aqui em Lucas, no capítulo 21, vamos ver o versículo 25 na parte B. Essa parte é muito interessante, porque eu ainda não tinha visto o seu cumprimento. Essa parte da profecia, eu diria que é trágica, é inédita, é assombrosa, porque a humanidade nunca tinha visto isso
Olha o que disse Jesus há quase 2000 anos atrás. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Jesus Cristo estava profetizando o que estaria acontecendo nesse planeta nos últimos dias. Perplexidade na terra, pelo bramido do mar e das ondas, angústia das nações. O mundo inteiro pôde assistir praticamente ao vivo, quase que simultaneamente, por causa dessa comunicação rápida que hoje a humanidade desfruta, nós pudemos assistir o cumprimento ao vivo desta profecia. Num fato inédito, os tsunamis, essas ondas gigantes, não são inteiramente novidade para os estudiosos. Há equipamentos nos países desenvolvidos que pesquisam esse fenômeno. Ondas grandes que podem inundar áreas. Mas mesmo os cientistas que trabalham com essa pesquisa há muitos anos, todos eles ficaram admirados. Estava lendo uma notícia e um desses cientistas disse: estudamos os tsunamis há muito tempo, mas nunca vimos nada parecido. É a primeira vez que ocorre uma tragédia dessa magnitude, atingindo tantas nações. E o que foi que Jesus Cristo colocou na profecia? E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O número que chegaram até agora de mortos em 12 nações é um número ainda, creio eu, impreciso. Porque os países cansaram de contar cadáveres. E porque eles estavam apodrecendo a céu aberto, começaram a enterrá-los, mesmo sem caixão, em valas comuns. Cadáveres colocados ao lado de outros. Sepultando rapidamente, porque as nações atingidas pelas ondas gigantes estão com medo das epidemias que um corpo apodrecendo pode espalhar em todo o ecossistema, o que aumentariam as pestes. Então passaram a sepultar rapidamente, embrulhavam em plásticos e sepultavam. Uma quantidade absurda de mortos. Falaram em 160 mil mortos, 160 mil cadáveres. A princípio começaram a fazer caixões. Mas depois, por causa da pressa de sepultar, passaram a fazer caixões mal cortados, mal pregados, tortos. Mas depois chegou uma hora, não dava nem mais para fazer caixão, porque não tinha madeira para fazer tanto caixão. E passaram a sepultar as pessoas embrulhadas em sacos plásticos. Fora a quantidade enorme de pessoas desaparecidas que provavelmente foram devoradas pelo próprio mar. Onde as criaturas marinhas se alimentam de cadáveres. E você vê que a fome nesses países, que já era grave, se agravou ainda mais. Porque eles são supersticiosos, viviam basicamente da pesca e não querem mais comer os peixes do mar, porque os peixes do mar comeram os seus parentes. Estão que nem na Índia. Tem o maior rebanho bovino do mundo, mas não come por motivo religioso. E eles estão lá passando fome. E por causa da fome, um dos sinais de Jesus, esse número de mortos vai duplicar. Vai duplicar também por causa das pestes, das epidemias. Tudo isso acontecendo. 12 países devastados. Secretário-geral da ONU, que já visitou todo tipo de cenário de guerra e de tragédia, chegou ali e foi caminhando por uma praia atingida e ficava perguntando: e cadê as pessoas que moravam aqui? E cadê as pessoas? E cadê as pessoas? E cadê as pessoas? Deserto, 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 não tem uma viva alma.
todos foram tragados, mortos. Secretário de Guerra dos Estados Unidos, um militar acostumado com qualquer tipo de batalha e tragédia, disse que nunca viu uma destruição tão grande. E olha que de destruição eles entendem. Diz que nunca viu nada parecido. Numa força armamentista, não há país com poder bélico para causar tamanha destruição. Diz que a destruição desse tsunami foi equivalente a 1000 bombas atômicas. Aquela potência que os franceses estouravam lá, fazendo testes atômicos. Uma devastação total. Perplexidade, angústia das nações pelo bramido do mar e das ondas. Jesus disse tudo o que estaria acontecendo com antecedência. A angústia é tão grande nesses países que antes eles olhavam para o mar e o mar era símbolo de lazer e de delícias. Hoje, os povos destas nações olham para o mar e enxergam um cemitério. Enxergam um assassino traiçoeiro que a qualquer momento pode repetir o mal. Perplexidade e angústia das nações por causa do bramido do mar e das ondas. As ondas navegavam a 800 quilômetros por hora. Você pode imaginar isso? É a velocidade de um avião a jato. Imagine você ser atropelado por uma carga de água nessa velocidade. Não tem nem como sobreviver. As ondas navegaram durante 4.500 quilômetros, uma distância estúpida, para matar gente lá na África, em outros países da África. 4 países africanos foram atingidos por essas ondas de lá da Indonésia, que começaram ali em Sumatra. Perplexidade das nações. Pessoas que aparentemente vivem longe de um fenômeno desse, como é o caso do Brasil, também sentiram angústia, porque brasileiros também morreram na Tailândia. Pessoas de várias nacionalidades que estavam lá naqueles países morreram. E quase todos os países do mundo estão sentindo angústia, porque nunca se viu nada parecido. Deram um alarme falso na Índia. As ondas estão chegando, as ondas estão chegando. O povo tão angustiado saiu correndo para os lugares altos. De medo, angústia, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Agora está todo mundo assim, olhando para o chão e olhando para o mar. Olhando para o chão e olhando para o mar. Cada um olhando para um lado, vigiando, angustiado, perplexo. Todo mundo olhando para o chão. A humanidade está olhando para a terra e para o mar. Mas Jesus Cristo disse, quando essas coisas começarem a acontecerem, levantai as vossas cabeças e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Não é hora de olhar para o mar e nem para a terra. É hora de olhar para o céu. Jesus Cristo está voltando. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nesta geração. Quero voltar com você em Mateus capítulo 24, versículo 11. Desculpe se esse assunto te apavora, mas está aqui, tudo contado com antecedência. Versículo 11, estou em Mateus 24, versículo 11. Jesus falou, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Os falsos profetas se multiplicando. O evangelho não é mais pregado, não, igreja. Hoje a maioria das igrejas, e não quero fazer crítica, mas apenas falar algo que está acontecendo. A maioria das igrejas não prega mais o evangelho. É só emprego,
Vem para cá que você vai arrumar emprego, vem para cá que você vai ser bem sucedido, vem para cá que você vai ficar milionário, vem para cá que você vai ter uma cobertura, um iate, um apartamento, uma fábrica, 200 empregados. Só se prega isso nas igrejas. Só se fala disso. O evangelho sendo adulterado, falsificado, falsos profetas enganando a muitos. E veja, estão dizendo até, e isso faz parte dos sinais previstos por Jesus, estão dizendo até que uma vez salvo, salvo para sempre. Você não precisa nem se preocupar, não precisa tomar Santa Ceia. E nem precisa batizar também. Quem tiver que ser salvo, vai ser salvo. E o pessoal está nessa. Jesus Cristo falou assim, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a gente não persevera até o fim, perde a salvação, porque o que vale é o último estado. Quero ler aqui ainda em Mateus, o versículo 24 agora. Jesus ainda falando disso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Tem gente acreditando até em Cristo que não faz milagre. Tem maluco, falso profeta, dizendo que é Cristo reencarnado. Então faz um milagre aqui. Não pode tentar a Deus. Não vou fazer milagre. Jesus disse, surgirão falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios, olha só, que se possível for enganariam até os escolhidos, mas o povo está tão cego que está acreditando até em falso Cristo que não faz milagre nenhum. Não precisa nem fazer sinal. O povo está acreditando em tudo, se acredita em tudo, menos na verdade. Continuando a leitura, estou no versículo 26. Jesus disse assim, portanto, se vos disserem, eis que ele, Cristo, não é? Está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo mundo vai ver. Esse negócio, Jesus Cristo já voltou no ano tal, isso tudo é conversa. Tem gente que acredita. Jesus disse, eu estou contando para vocês com antecedência. Eis que eu vô-lo tenho predito. O dia que Jesus Cristo aparecer, vai ser algo tremendo, igreja. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas não é desse jeito não. Jesus está ali, Jesus está aqui. Falou, não vai atrás. Não é todo lugar que Jesus está não, toma cuidado. Num dos evangelhos, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, aonde? E ele falou, e isso está no versículo 28 aqui, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A palavra original aqui é abutres. Porque é lógico, somente os corvos se alimentam de cadáveres. Essa palavra águias aqui amenizou muito a profundidade do que Jesus Cristo falou. Ele quis chocar mesmo. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Deixa eu falar sobre isso. Lá na Indonésia, país que teve mais de 100 mil mortos na onda gigante, devido à necessidade urgente de sepultar os cadáveres, e havia muitos cadáveres de estrangeiros também, e era fácil perceber porque o indonésio ele tem pele mais escura, e o estrangeiro é um tipo caucasiano, um tipo mais branquelo. Então, para que eles pudessem fazer uma separação de corpos para corpos, e para atender a necessidade daquele sepultamento urgente, eles começaram a implantar chips nos defuntos. Chips. Com informações do falecido. Começaram a colocar chips nos cadáveres. Porque todos, centenas e centenas, milhares, numa vala comum, um corpo ao lado do outro. Então, coloca um chip que está tudo embrulhado.
Está tudo embrulhado aqui, não dá nem para ver o rosto. Eles estão apodrecendo. Coloquem chips. E eles, com aquele chip, colocaram o número da fotografia que eles bateram do rosto do cadáver. Existe hoje um arquivo enorme com fotografias de pessoas mortas, para as pessoas poderem folhear esses álbuns, inclusive estão na internet, e poder identificar, olha o meu parente desaparecido. Onde está o corpo dele? Vai lá no governo da Indonésia e o governo vai dizer, essa daqui é a foto número X, o chip correspondente desse defunto é X. Esse defunto está sepultado ali. Então, a família europeia vai pedir a exumação do corpo, vai identificar o falecido e vai levar o cadáver para a sua terra, para o local onde eles querem sepultar dignamente. Eles vão transportar o defunto. É assim que está sendo feito hoje na Indonésia e nesses países. Quando Jesus falou para Pedro, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus Cristo estava falando do arrebatamento da igreja. Jesus estava falando do momento em que os anjos, as águias, irão localizar os cadáveres. Mas pastor, nós somos cadáveres? Sim. Toda pessoa que morreu para o mundo é um cadáver. Você não vive mais para este mundo, você já morreu para o mundo. Jesus Cristo disse, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Do mesmo modo que o governo da Indonésia, da Tailândia, colocou chip no defunto, para que a família depois possa localizar exatamente o lugar em que ele está sepultado, do mesmo modo nós, os cadáveres de Cristo, os que morremos para o mundo, nós temos uma marca no nosso corpo. Uma marca que não se apagará. O nosso corpo pode ser consumido pelos peixes do mar, o nosso corpo pode ser consumido pelo fogo, o nosso corpo pode virar pó, pode misturar até com a areia da praia, mas não importa, o dia que Jesus Cristo voltar, o nosso corpo vai ser localizado na mesma hora. Onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Está chegando o momento em que o céu já está coberto de águias. Está chegando o momento em que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quero ler ainda com você, para ir terminando a mensagem, Lucas capítulo 21. Versículo 28 agora. Jesus falou, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quero dizer para você que eu economizei bem nas profecias, viu? Depois você leia com mais atenção o capítulo 24 de Mateus, depois você leia com mais atenção o capítulo 21 de Lucas, depois você leia com mais atenção o capítulo 13 de Marcos, depois você estude mais sobre esses assuntos. Falei dos principais sinais que você tem conhecimento e que pode identificar facilmente. Porque a chave disso tudo está nesta frase do Senhor Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, essas coisas não só já começaram a acontecer, como estão em pleno andamento, como estão se multiplicando poderosamente. Estão se multiplicando numa velocidade altíssima. Porque não resta dúvida nenhuma que esse é o tempo que Jesus Cristo estava descrevendo. Se tudo que ele profetizou no passado já se cumpriu, e se nenhuma palavra caiu por terra, e se agora nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias que ele fez, que dúvida que você tem que Jesus Cristo está voltando? Qual é a dúvida? Não há dúvida nenhuma. Qual é o momento agora, igreja? É momento de levantar a cabeça e olhar para cima. Levantar os olhos para o céu. A humanidade está com os olhos voltados só para a terra. A iniquidade se multiplicando, o amor de muitos esfriando. Até as igrejas hoje em dia só estão preocupadas com o bem-estar desta vida. Só isso.
só com o mundo físico, mas Jesus Cristo está dizendo: atenção, eis que vô-lo tenho predito. Quando estas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças e exultai. O mundo está apavorado, ninguém está entendendo nada, mas para a igreja é motivo de alegria. O grande dia está chegando. Não tenha dúvida, Jesus está voltando. Como será, pastor? Vamos ver rapidamente, só para você ter conhecimento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Está escrito assim: porque o mesmo Senhor, atenção que é o mesmo, viu? Não é aquele falso Cristo que fica dizendo o som da reencarnação dele, viu? Porque o mesmo Senhor, qual mesmo? O que morreu na cruz. Qual mesmo? Aquele que tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Qual mesmo? Aquele que tem várias cicatrizes no peito, nas costas, nas pernas, por causa das chibatadas. Qual mesmo? Aquele que tem a testa ferida pela coroa de espinho. Porque o mesmo Senhor. Qual mesmo? Aquele que morreu na cruz do Calvário. Qual mesmo? Aquele que ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ô, meu avô, vai na minha frente. Minha avó, vai na minha frente. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, e seremos puxados no abrir e piscar de olhos, a encontrar com eles quem? Aqueles que ressuscitaram, que foram antes de nós. Iremos encontrar com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha nós estarmos vivos nesta época. Se bem que morrer nessa época também é grande negócio. Claro, desde que morra em Cristo, né? Grande negócio é morrer em Cristo agora. Porque vão ser ressuscitados e arrebatados primeiro. Não é? Nós não iremos antes dos mortos, não. Os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. E todo jeito é bom. Mas o segredo todo é, Jesus disse: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar, igreja. Não podemos agora desistir, mudar de ideia e ir embora. Não podemos agora deixar para depois uma decisão que é da máxima importância para este momento. Porque não tem mais tempo, não. Pode acreditar nisso. Jesus falou: daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas quando vocês virem essas coisas acontecerem, sabei que está próxima a vossa redenção. E a palavra do Senhor Jesus, ao falar sobre o fim, a palavra sempre se resumia nisso: vigiai. Vigiai. Vigiai, porque não sabeis a que dia ou em que hora há de vir o vosso Senhor. Se hoje você está pensando em deixar para amanhã, para entregar a vida para Jesus, eu não acho muito prudente não, porque a coisa está muito acelerada. Eu não diria que você tem tempo. Pode ser até que ele ainda demore muito. Mas os sinais estão aí, se cumprindo de uma maneira bem trágica, para que todo mundo veja. Para que não seja uma coisa oculta. Jesus está permitindo que você assista todos os dias o cumprimento desses sinais. Em qualquer momento que você quiser, ligue a televisão no noticiário. Em qualquer dia, num único noticiário, você vai ver todas as profecias do Senhor Jesus ali, ó, sem faltar uma só, todas se cumprindo ali. Então só não vigie, só não sabe quem não quer. Só vai perder a vida quem quiser, porque o tempo é este. A qualquer momento, as trombetas irão soar. E vai começar o arrebatamento da igreja. A qualquer momento.
Imagine você, se ainda não entregou a vida para Jesus, ainda não quis se batizar. Imagine você que se desviou, ainda não quis se consertar, está deixando para depois. Não há tempo para depois, já se cumpriram. Só falta uma coisa para se cumprir, viu, igreja? Só falta uma. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus Cristo falou assim, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este é o último sinal. Começou tudo com o Evangelho e vai acabar tudo com o Evangelho. As pessoas estão sendo informadas do Evangelho, queiram ou não. Quando o mundo inteiro para, no mesmo dia do ano, mesmo os que não querem acreditar, quando o mundo inteiro vê que naquele dia se comemora o nascimento de Cristo, todos ficam se perguntando, mesmo que não acreditem, quem é Cristo? E são obrigados a dizer, é um camarada que nasceu lá em Israel, um judeu, que dizia que era filho de Deus, que morreu na cruz e que depois ressuscitou no terceiro dia. Mesmo quem não quer acreditar conhece a história. No Japão, na China, em toda parte. O que é Natal? Comemora o nascimento de um homem que nasceu há muito tempo atrás. Dizem que é o Filho de Deus. A gente não acredita não, porque a gente acredita em Buda. Sim, mas quem que era esse Jesus Cristo? Filho de Deus, morreu pela humanidade, ressuscitou. Mesmo que não queiram acreditar, o mundo inteiro já conhece a história. O mundo inteiro já ouviu isso. Acreditem ou não, não altera. Jesus Cristo não vai esperar que as pessoas acreditem para ele voltar. O sinal é, o Evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho apenas a todas as gentes. Para que ninguém diga, nunca ouvi falar em Jesus. Já ouviu sim, já conhece a história. Não acreditou? Não é problema de Deus. O Evangelho será pregado para testemunho. Você, hoje aqui, está ouvindo não apenas o Evangelho. Você está recebendo uma porção maior. Jesus Cristo te alertando, dizendo, eis que eu vou-lo tenho predito. Você está tendo o privilégio de saber com antecedência de tudo. Só vai perder a vida se quiser. Só vai ficar aí nesse mundo se quiser. A palavra já te foi revelada. A atitude tem que ser tua agora. Não resta mais nada, viu? Mais nada. Deus acha que ainda resta uma coisa. Mas não falta mais nada. Deus acha que falta só mais uma chance para você. Só mais uma chance. Por isso que Jesus Cristo ainda não voltou. Por tua causa, pode ter certeza disso. Por tua causa. Ele te ama de uma maneira especial. Ele te ama de um jeito que você não consegue compreender. Mesmo que você diga, mas eu já falei tão mal do caminho. Eu já critiquei tanto as igrejas. Pode falar mal à vontade, não tem problema. Jesus Cristo disse que toda palavra que disserem até contra ele poderá ser perdoada. Até a palavra dita contra Jesus Cristo poderá ser perdoada. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem jeito mesmo. Mas qualquer outro pecado será perdoado. Qualquer outro pecado. Desde que a pessoa reconheça, creia no Evangelho. Que olhe tudo que ele profetizou e diga impressionante. Tudo que ele disse está escrito com antecedência, que iria acontecer e está acontecendo. Se você crer nisso e entregar tua vida para Jesus, hoje vai acontecer um milagre aqui. Você vai deixar de ser criatura humana para se tornar filho de Deus, filha de Deus. Se você não entregar tua vida para Jesus, você vai continuar sendo uma criatura humana. Você só se transforma em filho de Deus quando entrega a tua vida para Jesus. Quando você recebe Jesus como teu único Salvador. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim. Mas a todos, olha só,
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. É da vontade de Deus que você se torne agora seu filho, sua filha. Isso só acontece se você agora receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, e tem que ser só Ele. Deus não aceita dividir essa adoração, exclusividade total para Jesus. Se você receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quantos aqui creem que Jesus Cristo está voltando? Levantem as mãos. Não resta dúvida. Esse último sinal do bramido do mar e das ondas, a perplexidade das nações, e um sinal portentoso, para ninguém colocar defeito, notícia mundial, não se fala outra coisa. E isso não será esquecido, não. É para alertar, não falta mais nada para se cumprir. Só não recebe Jesus como único Salvador quem não quer. Mas se você quiser agora, é da vontade de Deus que você seja salvo. Olhe bem para mim em nome de Jesus, porque eu vou fazer esse convite. Olha só. Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos antes dele subir ao céu? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criaturas humanas. Jesus não mandou pregar o evangelho para filhos de Deus. Ide e pregai a toda criatura. E qual é o sinal? O último sinal para se cumprir. Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É só isso que nós temos que fazer. Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E sabe o que é mais assustador? Que neste exato momento, milhares e milhares de pregadores e pregadoras no mundo todo estão falando a mesma coisa. Pensa que esta mensagem está sendo dita só aqui? No mundo todo agora, quem conhece o Evangelho está pregando essa mensagem. Não resta dúvida. As mansões celestiais estão se enchendo rapidamente. Logo vai começar o arrebatamento da igreja. Ele não fez aquelas mansões para ficarem vazias. Ele quer levar o seu povo para morar nelas. E ele não vê a hora de levar os seus para a glória. Por isso, ainda dá tempo de você se incluir no maior sequestro que o céu vai realizar na face da terra. Um sequestro mundial e repentino, instantâneo. Não haverá notícia de nada parecido. O Senhor não vê a hora de mandar os anjos tocarem as trombetas. Mas ainda dá tempo de você se incluir no arrebatamento da igreja. Ainda dá tempo de você se transformar em filho de Deus. Olhe para mim, em nome de Jesus, olhe para mim. Se você tem certeza da sua salvação, então eu quero que você comece agora a orar em espírito pelas pessoas que ainda não são salvas. Se você tem certeza de que se a trombeta tocar agora você sobe, então comece a orar em espírito pelas pessoas que ainda não são salvas. Agora você que não tem certeza da salvação, que ouviu esta palavra, o que você vai esperar? Amanhã? Amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Todos que querem, ergam as mãos assim. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh, glória. Vamos aplaudir mais no Senhor. Oh, glória. Estou falando, daqui a pouco começa o arrebatamento. Não tem tanta mansão celestial assim não. Daqui a pouco começa o arrebatamento. Quero chamar aqui na frente
Pessoas que estão afastadas, frias na fé, justamente nesse exato momento que antecede o fim. Que hora ruim que você escolheu para desviar. Que hora ruim que você escolheu para esfriar. Esse esfriamento é profético também. Mas Jesus disse, eis que eu vou-lo tenho predito. Então você já está avisado. Você que está afastado, afastada, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Você conhece a palavra, vem aqui para frente. Isso, vem. Não é uma boa hora para desviar, não. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor. Vem, vem correndo. Glória a Deus. Essa é uma época difícil para a igreja, difícil para cada pessoa. Sabe por quê? Porque assim tem que ser. É uma época difícil de permanecer. É uma época difícil de seguir Jesus. Infelizmente, isso também foi profetizado. Esse esfriamento da fé. Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse desaparecimento da fé também é profético. Se você sente que de uns tempos para cá está difícil orar, está difícil vir na igreja, está difícil seguir Jesus, está difícil ler a palavra. Se você tem sentido isso, pastor, olha, está acontecendo comigo. Isso é profético. Mas eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus Cristo não quer que você se perca. Você tem que perseverar até o fim. Pastor, eu preciso de forças. Eu estou sem forças para perseverar. Estou sem forças para seguir. Em nome de Jesus. Vem aqui para frente que nós vamos orar. O Senhor vai te restaurar, vai te renovar. Vem para cá. Não tenha vergonha não. Os sinais estão aí. Vai ser difícil mesmo manter a fé. É uma época difícil, trabalhosa. O diabo está furioso. É uma época complicada. Não tenha vergonha não. Vem aqui para frente. É necessário que assim aconteça. Mas o Senhor não permitirá que se perca um fio de cabelo da tua cabeça. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se você tem se sentido acusado, acusada, parece que o teu pecado não é perdoado. Você continua se sentindo cobrado, cobrada. Parece que o teu pecado não foi perdoado. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui com a certeza do perdão do teu pecado. Hoje você vai sair daqui com a certeza de que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você tem sentido acusação contra a tua vida, venha aqui para frente em nome de Jesus. Você tem que ter paz. Tem que ter vida. Você tem que seguir o Senhor Jesus de cabeça erguida. A nossa cabeça vai ficar erguida, não porque somos dignos, mas porque Ele mandou olhar para o céu. A nossa cabeça vai estar erguida, olhando para as nuvens. Porque Jesus Cristo está voltando, nós cremos nisso. Se mais alguém está sentindo vontade de vir aqui para frente, venha. Enquanto eu convido as pessoas que estão ouvindo à distância, você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, e quer agora mesmo, entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está ouvindo à distância pela rádio ou no aparelho de som, ou até pela internet, e você quer voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado aí do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Você que está ouvindo até fora do Brasil, acompanhando pela internet essa mensagem, quer entregar tua vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu computador.
Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Você está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Nós vamos orar agora. Você que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, se ajoelhe comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. É uma época difícil, amados. É difícil e Deus sabe disso. Mas Jesus Cristo um dia já orou por você. Ele já orou, sabia? Na sua última noite de vida, Jesus Cristo orou assim: Pai, eu não peço só por estes meus discípulos aqui. Eu também te peço por todos aqueles que hão de crer em mim por causa da tua palavra. Jesus já orou por você. Jesus Cristo disse: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas Iscariotes, para que a Escritura se cumprisse. Mas todos aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei aqui no mundo. Jesus Cristo vai te guardar. E Ele está dizendo isso para você agora. Eu te amo. Não temas, porque eu te guardo. Não temas, porque eu te escondo de toda a tribulação. Não temas, porque eu estou contigo. Pode acreditar nisso, Ele te ama muito. Nada de ficar se torturando, se acusando, pensando em se esconder, pensando em fugir. Nada disso. Jesus Cristo está dizendo: eu te amo do jeito que você é. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu agir na tua vida. Confia em mim, diz o Senhor. Confia. Fecha os teus olhos agora. E com a mão direita sobre o teu coração. E você também que está ouvindo à distância, coloque a mão direita sobre o coração. Cada pessoa agora, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi as profecias do Senhor Jesus. O que era para aquela época já aconteceu, tudo se cumpriu. E o que era para a minha época está se cumprindo diante dos meus olhos. E eu não quero perder a oportunidade de consagrar a minha vida no teu altar. E pelo sangue de Jesus, te pedir agora o perdão sincero de todos os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades. Me purifique agora com o sangue de Jesus, o meu único Salvador, que foi vertido na cruz do Calvário. Pai querido, apague agora as minhas transgressões, limpe a minha consciência das obras mortas, desperta em mim a vigilância e me sustenta para ficar firme na tua presença. Pai querido, o Senhor sabe que os dias são maus, que os tempos são difíceis, são trabalhosos. Eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo para continuar de pé na tua presença. Por isso, Senhor, além do meu perdão, me dá também o teu Espírito Santo. Me enche agora da tua virtude e do teu poder. Não me deixe enganar, não me deixe escurecer a vista, não me deixe cegar, não me deixe esquecer. Meu Pai querido, eu quero vigiar e eu preciso da tua ajuda. Pai bendito, em nome de Jesus, eu te suplico, me purifica agora de toda iniquidade. Apaga, Senhor, o meu passado e escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me ajude, Senhor, a perseverar até o fim por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim.
Participe você também dos encontros de paz e vida. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.